Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma matéria que eu li hoje na internet que me deixou, além de assustado, excessivamente preocupado. A matéria era o seguinte: influências infantis zombavam de quem estudava, dizendo que eles, com pouquíssimo estudo que têm, afinal são crianças, ganhavam mais que médicos e engenheiros. Queridos e queridas, olha só a que ponto chega o ser humano. Uma criança que ganha dinheiro postando porcarias na internet, desculpe a expressão, mas é isso que eles postam, porque não é nada de produtivo, não é nada de que tenha profundidade, nada de inteligente. Postam porcarias e outras pessoas que gostam disso ficam dando like e eles são remunerados para isso. E ganham muito dinheiro, ganham mesmo, de verdade. Infelizmente é isso que acontece. Ganham dinheiro para postar coisas desnecessárias. E eles ainda se acham no direito de zombar de quem estuda, dizendo que mesmo sem estudo eles ganham mais que médicos e engenheiros. Ou seja, não precisa estudar. Dali para frente eles já têm dinheiro e não precisam estudar. Só que não. É necessário estudar. É necessário adquirir conhecimento. Porque se eu não tiver conhecimento, eu não sei como administrar nem gastar o dinheiro. Quem é mais antigo vai saber do que eu vou falar agora. Lá nos anos 70, houve um senhor, eu não vou citar o nome, até para não expô-lo, eu sequer sei se ele ainda está vivo. Ele foi o primeiro grande milionário da loteria esportiva. Para quem não está ligando o nome à pessoa, hoje se joga na Mega Sena, mas naquele tempo se jogava nos jogos de futebol. A Caixa Econômica tinha, eram 13 jogos e você apostava nos resultados. Vitória, empate ou derrota dos 13 clubes, lá que um jogava contra o outro. E se você fizesse os 13 pontos, você ganhava o grande prêmio milionário. E esse senhor, se não me engano, lá de Goiás, ganhou o grande prêmio. Mas ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, semi-analfabeto, e ficou pobre na mesma rapidez com que ficou milionário. Por quê? Porque não soube administrar o dinheiro. Achou que o dinheiro ia durar para sempre. Não seguiu aquele ditado que é muito importante, que diz o seguinte: de onde só se tira e nada põe, uma hora acaba. Então, queridos e queridas, até para ter muito dinheiro você precisa ter sabedoria, você precisa ter conhecimento, você precisa estudar para poder saber administrar o seu próprio dinheiro. Senão, você vai gastar, gastar, gastar sem saber onde está gastando e vai descobrir uma hora que o dinheiro não mais existe. E esses influências infantis que se pavoneiam dizendo que ganham mais dinheiro que um engenheiro e que um médico, um dia vão ser pessoas adultas e vão perder a relevância. Nós vivemos num mundo em que tudo funciona muito rápido. O que ontem era muito importante, hoje não tem importância nenhuma. Então, queridos e queridas, estudemos. Estudar é o que nos livra da ignorância, é o que faz com que nós sejamos pessoas inteligentes, é o que faz com que nós possamos adquirir cultura, é o que faz com que nós saibamos fazer as nossas escolhas, sejam elas quais forem. Mas se eu estudo, eu tenho a capacidade de analisar o que eu quero para a minha vida. Eu sou capaz de ler e saber interpretar o texto que eu estou lendo. Infelizmente, existem muitos analfabetos funcionais. Sabem ler, mas não sabem interpretar o que estão lendo. Por quê? Porque não estudam, porque não têm o hábito da leitura. Então, queridos e queridas, diferente dessas crianças que se apavoneiam ganhar muito dinheiro sem estudar, estudemos, aprendamos, vamos adquirir conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço dentro de nós. Quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu tenho capacidade de aprender e melhor eu sou como pessoa. Porque quando eu sei a minha capacidade, eu sou capaz de me tornar uma pessoa melhor, se assim eu quiser. Obviamente que existem pessoas que estudaram muito e que são tão ignorantes quanto aquele que não estudou nada, mas são, graças a Deus, são a minoria. Estudemos, gente. Vamos estudar, vamos aprender.
Não existe sucesso sem muito esforço pessoal. Essas crianças são pouquíssimas e não podem servir de exemplo para nós, até porque elas não têm nada de positivo para nos ensinar. Como eu falei, e peço desculpa novamente, elas só postam porcaria na internet. Não nos preocupemos com elas, nos preocupemos com a nossa vida, nos preocupemos com os conhecimentos que nós necessitamos adquirir para que nós possamos ser pessoas melhores e possamos verdadeiramente ser melhor para o nosso próximo. Que a nossa vida só pode ser boa se as outras pessoas estiverem incluídas também nela. Isso a gente só sabe estudando, aprendendo, sabendo qual é o nosso papel dentro da sociedade. Então, queridos e queridas, estudemos muito e não fiquemos nos mirando nessas pessoas que ganham dinheiro na internet postando porcarias, porque, como diz o ditado, de onde só se tira e nada põe, uma hora acaba. E como exemplo daquele senhor que ganhou na loteria, a falta de estudo dele o fez voltar a ser pobre. Por quê? Porque não sabia administrar o dinheiro, se envolveu com outras pessoas que se aproveitaram da sua ignorância e da sua inocência e o fizeram pobre novamente. Mas se ele tivesse algum tipo de conhecimento, certamente ele estaria precavido para esse tipo de aproveitadores. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.